para se apresentar aqui conosco o Renato Ferreira, que hoje é consultor de energia sênior na Avenir Transição Energética. Avenir, Renato, por favor, fique à vontade. Testando o microfone. Oi, André, estou aqui, está tudo em ordem. Perfeito. Fica à vontade, Renato, muito prazer, obrigado pela sua presença hoje e se sinta à vontade para fazer a sua apresentação. Ok, obrigado. Eu é que agradeço a oportunidade. Antes de começar a fazer a minha audiodescrição, eu sou um homem branco, de cabelos começando a ficar grisalhos, uso óculos, eu estou vestindo uma camisa azul marinho e o meu fundo está desfocado, então vocês não vão ver muita coisa. Como a Andrea já disse, eu trabalho com consultoria numa pequena empresa que é de minha propriedade, Avenir Transição Energética. Avenir em francês é o porvir, é o futuro, então essa é a origem do nome. Eu tenho realizado trabalhos com o BNDES, com o governo da Alemanha, com a Fiesp, com algumas empresas privadas, como empresas de saneamento, como a Iguá, Fundação Oswaldo Cruz, Metrô de São Paulo. Então, sempre nessa área de sustentabilidade e energias renováveis. Eu queria agradecer a Suí pela oportunidade, por me dar lugar de fala num congresso de mulheres. Eu, como homem, estou falando aqui, mas eu agradeço bastante a oportunidade. Espero poder trazer algumas coisas, algumas reflexões interessantes. E um comentário que essa questão das mulheres na engenharia não é exclusividade do Brasil. Eu fiz o meu mestrado, concluí em 2019 em Montreal, e realmente lá na Universidade de Montreal nós tínhamos menos de 25% dos alunos eram mulheres. E inclusive a Politécnica de Montreal passou por uma tragédia, um feminicídio, um estudante há algum tempo atrás saiu matando as meninas em sala de aula. E assim, hoje esse evento ele é lembrado no Canadá como um exemplo da luta das mulheres pela igualdade, pela participação na engenharia. Eu vou começar, então, eu vou compartilhar a minha tela. Preparei uma apresentação aqui para vocês. Vamos ver aqui. Tá aqui. Vamos entrar. Entrou em modo de apresentação, certo? E eu não vou conseguir ver aqui os comentários do chat. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, eu peço para o pessoal da organização que me interrompa e transmita. Então, nós vamos falar um pouco sobre matriz energética sustentável no Brasil. E eu dividi em 3 partes, mais uma sessão de perguntas, se houver tempo. O primeiro, um contexto, por que nós precisamos fazer a transição energética no mundo e no Brasil. Em segundo, eu queria falar um pouco como o Brasil está caminhando nessa transição energética para as energias renováveis, energias sustentáveis, e quais são as oportunidades para que a gente alcance uma economia de baixo carbono. Começando aqui, por que a gente precisa de uma matriz energética sustentável? Essa aqui é uma foto que ela tem nome, o nome dela é The Blue Marble, é a bola de gude azul. Ela foi tirada pelos astronautas da Apollo 17, que foi a última missão do homem à Lua. É uma das fotos mais reproduzidas do nosso planeta, é uma foto bastante utilizada, e mostra que assim, a gente precisa de uma matriz energética sustentável porque a gente não tem um planeta B. Até hoje nós já temos esse lugarzinho aí para morar. Então, e o que vem acontecendo com esse nosso planeta? A temperatura média tem subido de maneira inequívoca. Aqui são dados de temperatura desde 1880, mostrando que, salvo algumas exceções no meio do século XX, a temperatura vem subindo constantemente, todos os anos, e isso aqui é a temperatura média do planeta. Independente das pessoas falarem, mas nós tivemos um inverno super rigoroso. Sim, mas assim, os dias de calor superam em muitos dias de inverno rigoroso. E esses dias de inverno rigoroso são justamente reflexo do aquecimento, ou seja, o ar fica mais quente, sobe e permite que as frentes polares avancem com mais intensidade. Se a gente olhar o histórico de temperaturas, 20 dos 21 anos mais quentes de toda a história estão no século 20, no 21, desculpe. E o único ano dessa série de 21 anos mais quentes que escapa não está muito longe, foi 1998. Então, ou seja, esse fenômeno, ele realmente vem acontecendo, vem maltratando o nosso planeta, maltratando as nossas pessoas, e
a gente precisa cuidar dele e a gente vai chegar no porquê da energia. Opa, passei uma... Essa camadinha azul, que é uma foto tirada da estação espacial, mostra a atmosfera do planeta. É uma camada extremamente fina. Essa faixa azul é a faixa de 20 km. A atmosfera inteira tem 100 km, mas essa faixinha azul é onde ficam os gases de efeito estufa e é onde a vida é possível. O planeta tem 12.700 km de diâmetro e apenas 20 km de atmosfera que tem sido usada como depósito de lixo pela humanidade. Eu peço desculpas por estar em inglês, isso aqui é adaptado do Climate Reality Project, uma figurinha que mostra que nós temos inúmeras fontes de poluição que causam o efeito estufa, que provocam a emissão de gases de efeito estufa. Desde produção de óleo, produção de carvão, processos industriais, queimadas, agricultura, aterros, derretimento do permafrost lá no norte da Ásia por conta de aquecimento global, queimadas de colheitas, ou seja, por todo lado, nós temos fontes originando a geração de gases de efeito estufa. O transporte é um dos principais deles, a gente vai verificar. E aqui eu mostro um gráfico da evolução das emissões desde 1880. Esse gráfico ele foi retirado do 6º relatório do IPCC, o AR6, que ele saiu parte em 2021, parte no começo de 2022. O pessoal gosta de unidades esquisitas, então, se a gente olhar aqui à esquerda, a gente está falando em petagramas de carbono por ano. E, na verdade, eu coloquei uma escala mais palatável, que é em gigatoneladas, ou bilhões de toneladas de CO2 por ano, que é o que a gente ouve normalmente. A humanidade passou de uma emissão anual da ordem de 1 bilhão de toneladas de carbono por ano para 440 bilhões de toneladas por ano. E isso só vem aumentando. E o que isso quer dizer? Os estudos do IPCC mostram que para que a gente evite uma catástrofe ambiental, o estoque de carbono em 2020, ou seja, o que poderia ser emitido ainda na atmosfera, eram 400 gigatoneladas. E a gente já emitiu mais umas 90 desde que esse estudo foi feito. Ou seja, nós estamos rapidamente consumindo o espaço que sobra na atmosfera para emissões de carbono. E dessas 44 gigatoneladas por ano, 75% delas são ligadas à energia. Isso em termos mundiais. Energia no modo geral, quer dizer, térmica, produção de energia elétrica, transportes, mas todas elas ligadas a fontes energéticas. A segunda maior fonte é a questão da mudança de uso da terra, que essa faixa aqui tem em amarelo nesse gráfico. Ou seja, desmatamento, queimadas e atividades desse tipo. E o que isso causa? Todo esse CO2 na atmosfera significa reter calor todos os dias, equivalente a 600 mil bombas de Hiroshima por dia, todo dia. Ou seja, a gente está colocando uma quantidade gigantesca de calor no planeta, que acaba não se perdendo para o espaço, não sendo reabsorvido, e isso só tem uma consequência, vai aumentar a temperatura do planeta, não tem como fugir disso. Aí alguém fala, mas eu vi no programa do Jô que isso não é verdade. Nesse último relatório do IPCC, o AR6, eles buscaram, inclusive, evidências para todos esses argumentos que os negacionistas do clima costumam utilizar. Eu sei que argumento técnico e lógico não funciona contra a crença. A crença é tão forte que quem acha que a Terra é plana vai morrer achando que a Terra é plana. A gente não pode mostrar foto, pode levar a pessoa no avião, a pessoa não vai acreditar. Mas, em todo caso, o IPCC se dedicou a desmentir esses falsos argumentos. Eu trouxe 3 aqui, só para a gente ter isso como repertório. O primeiro é que o aumento do CO2 e o aumento da temperatura vão favorecer a atividade das algas nos oceanos, e os oceanos vão absorver isso tudo. É verdade, em parte. Então, o IPCC mostrou nesse primeiro gráfico do lado esquerdo, em preto, essa curva preta descendente é mais absorção, o quanto os modelos apontam que é absorvido de CO2 pelos oceanos. E em azul, são diversos estudos de medições feitas dessa absorção.
Então, a conclusão que se chega é que menos de um quarto do CO2 emitido pelo homem está sendo absorvido pelos oceanos. Então, a maior parte realmente fica na atmosfera e realmente causa o aquecimento, causa o efeito estufa. E lembrando que essa absorção de CO2 pelos oceanos não é incólume, porque ela causa elevação de temperatura e acidificação. Então, com a diminuição do pH e essa elevação de temperatura causa desequilíbrios importantes nos ecossistemas, elevação do nível das águas pela dilatação das águas dos oceanos e, muito pior do que isso, mudança nos regimes de corrente. Então, alguns modelos indicam que a corrente do Golfo pode parar com mais pequenas frações de graus que os oceanos se elevem de temperatura, pode causar a parada da corrente do Golfo e aí vai ter consequências catastróficas para a população toda da América do Norte e da Europa. Uma segunda alegação dos negacionistas é que as emissões vulcânicas são muito mais importantes do que as emissões antropogênicas. E não é verdade. Em geral, elas são muito menores, da ordem de 1/1000 das emissões antropogênicas, daquelas 44 gigatoneladas. Isso fica 1/1000 disso, é feito pelos vulcões normalmente. E mesmo nos anos de alta atividade vulcânica, elas não alcançam 1%. Quando a emissão do Pinatubo, algumas erupções famosas foram analisadas e verificou-se que não só não emitem gases de efeito estufa de maneira significativa, como as erupções vulcânicas causam um resfriamento do planeta pelo aumento da opacidade da atmosfera. Um último argumento dos negacionistas que eu trouxe aqui, ele é até hilário, tão simples. Eles dizem que um copo de refrigerante com gelo não derrama mesmo que o gelo derreta. É lógico, mas o efeito que acontece não é de derretimento do gelo flutuante, mas derretimento do gelo que está sobre a Terra, na Cordilheira dos Andes, na Groenlândia, na calota da Antártida, e esse gelo escorre para o mar. Então, a analogia que se faz é, sim, de ter um copo de refrigerante com gelo e a gente acrescentar mais gelo e mais refrigerante. Evidentemente, ele vai derramar. A conclusão, e aqui eu coloco entre aspas, porque a transcrição exata do que está no relatório no R6, é inequívoco que a influência humana aqueceu a atmosfera, o oceano e a superfície terrestre. Então, a gente tem sempre... O contraditório, ele é fundamental no avanço científico, mas, nesse caso específico, a gente tem que sempre analisar a motivação de quem é contra. Então, a gente tem, por exemplo, uma pessoa que é bastante famosa, um negacionista famoso aqui no Brasil, depois de fazer muito estardalhaço, ele se candidatou a deputado federal, não foi eleito, mas ele tinha interesse em ganhar visibilidade para conseguir votos. Um outro, que é um professor aposentado de uma universidade federal do Nordeste, também passou a ser patrocinado por setores de alta emissão para fazer palestras contra a mudança climática. Então, na verdade, tem sempre procurar o interesse oculto das pessoas. A verdade científica é essa. A energia é o principal causador do aquecimento global e o aquecimento é inequívoco. Fechando um pouco essa questão do contexto, do porquê a gente precisa pensar nas energias sustentáveis, as simulações desse último relatório mostram que, se nós seguirmos o caminho ambicioso, que esse aqui é o quinto cenário, porque assim, o IPCC trabalhava com 4 cenários, um cenário mais ambicioso, um cenário menos ambicioso. E os 4 cenários levavam a elevações de temperatura acima de 2 graus, que é a meta do Acordo de Paris. Então, foi preciso criar um novo cenário, porque o papel do IPCC é aconselhar os governos a estabelecer políticas para que o acordo seja cumprido. E a meta do Acordo de Paris, lembrando, é limitar o aquecimento global a 1,5 graus, sendo tolerável que ele chegue até 2, porém, com 2 graus, os efeitos já serão bastante devastadores sobre a sociedade em nosso planeta. Então, se os governos seguirem a meta climática ambiciosa, a nova meta climática ambiciosa, que é cortar pela metade as emissões até 2030 e zerá-las até 2050, a gente conseguiria manter ainda seria viável manter a meta de 1,5 graus, que isso seria alcançado entre o meio dessa década e a próxima, talvez o começo da seguinte, e depois de 3 a 5 anos, o planeta começa a se regenerar se a gente chegar no net zero, na emissão líquida zero. Por outro lado, o caminho de alto carbono, que é o que a sociedade está seguindo,
mostra que a gente já pode estar perto de 1,5. Na verdade, os dados mostram que nós estamos em 1,1 grau de elevação, mas que até a próxima década a gente atingiria 1,5. Antes do meio do século, a gente chega nos 2 graus, e a temperatura vai continuar subindo com efeitos cada vez piores até chegar a 4 graus no final desse século. Esse cenário é realmente desastroso, devastador, e deve ser evitado a todo custo. E como o Brasil está posicionado nisso? O Brasil, depois de muita discussão, assinou o Acordo de Paris e entrou para valer na luta contra a mudança climática no final do ano passado, e estabeleceu uma meta que é a NDC, a Contribuição Nacionalmente Definida. Numa primeira visão, a meta foi confirmada, a meta anterior de 37% de redução das emissões em 2025, e ampliou-se de 40% para 43% a meta em 2030. Aparentemente foi uma meta interessante, e com neutralidade em 2050. O detalhe é que o Brasil mudou a base, foi chamada pedalada climática. A base, que era 2,1 bilhões de toneladas por ano de emissão, ela foi recalculada em 2010 e foi usada essa nova base de 2,8. Então, na verdade, a nossa meta passou a ser maior do que a meta anterior. O Brasil foi o único país que assumiu o compromisso de aumentar as emissões em relação ao compromisso anterior. De qualquer forma, é uma meta que existe, está estabelecida, é oficial, é um compromisso do governo brasileiro, e ele deve começar a pautar as ações do Poder Executivo e Legislativo para que o Brasil atinja esses objetivos. Até o momento, principalmente no setor de energia, o que nós vemos é um descolamento total das ações com as metas. Tanto que o Poder Executivo lançou em 2022, um plano, não, foi final de 2021, na verdade, um plano de aumentar a geração baseada em carvão, sendo que não existe mais, assim, nos Estados Unidos não teve nenhuma planta de carvão nova construída nesse ano. O único país que está investindo em carvão é a China, e a Índia ainda tem um pouco de investimento em carvão. E o Brasil entrou nessa onda, mesmo que o carvão não faça nem sentido econômico. Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos existe um museu do carvão, e o museu é abastecido por energia solar. Então, o carvão não faz sentido nem para quem produz o próprio carvão. O plano decenal de energia, também ele fala em expansões muito modestas de energias renováveis. Então, ainda é preciso que haja agora um ajuste das ações para que as metas sejam cumpridas, porque 2025 já está logo aí, 2030 também. Então, a gente espera que seja lá qual for o governo, não tem interesse político partidário, o que importa é assim, essa é uma meta não é de governo, é uma meta do país. O país assumiu esse compromisso e a gente espera que cumpra. O mercado de carbono, que seria uma ferramenta interessante para incentivar o setor privado, ele está um pouco atrasado ainda. As metas setoriais estão em discussão, e o prazo para que elas sejam publicadas é maio de 2023. Então, a gente está vendo que de 23 para 25, uma redução de 37%, parece muito desafiadora, mas vamos ver o que acontece. Olhando um quadro das emissões no Brasil, a gente vê que essa parte de baixo, vermelha, que é a energia, que é o principal setor de emissão no mundo, não é o mais importante no Brasil. O que mais emite no Brasil é essa parte de cima, essa parte verde, que é mudança de uso da terra e de florestas, ou seja, é desmatamento e queimadas. Isso atingiu um valor absurdo nos anos 2003, 2004. Ele se reduziu, cresceu. Bom, em 2017 ele começou a se reduzir novamente, e recentemente ele começou a aumentar e tem crescido bastante. Tanto que o Brasil é o país que todos os anos mais destrói florestas no mundo. Mas eu vi várias pessoas afirmando que o Brasil é o país que mais preserva as suas florestas. Essa afirmação que o Brasil é o país que mais preserva as suas florestas é uma interpretação equivocada dos dados, porque confunde uma foto com um filme. Equivale a olhar o Titanic 1 hora após a colisão com a iceberg e falar: é o maior navio flutuando no mundo. Sim, ele era o maior navio flutuando naquele instante, mas 2 horas depois ele está no fundo do Atlântico.
Então, a gente hoje ainda tem a maior cobertura vegetal preservada, mas ela tem sido destruída rapidamente. Então, a gente precisa tomar cuidado com essa afirmação e cuidado com essas estatísticas. Falando um pouquinho mais sobre energia, eu tenho aqui que até 2014 foi o pico de emissões de energia, porque foi o pico de atividade industrial no Brasil. Nesse ano, eu estou controlando o tempo aqui, mas acho que vale a pena contar esse caso. Eu estava operando uma central elétrica nessa data. No meio do ano, nós tivemos um apagão, e foi um apagão único, que eu já presenciei diversos apagões ao longo da minha carreira, mas esse foi curioso, porque a frequência do sistema brasileiro começou a cair. Os 60 Hz começaram a 59,95, 59,90, e esse apagão não foi resolvido pelo sistema de proteção, não foi um desligamento automático. O desligamento foi resolvido por telefone. O ONS começou a ligar para as centrais elétricas e falar, aumenta. Assim, todas as centrais do Brasil tinham sido lançadas e o consumo estava maior do que a capacidade de geração. Era uma tarde quente, com muitos aparelhos de ar-condicionado ligados, e o Brasil, em 2014, esgotou a sua capacidade de geração. De lá para cá, novas capacidades foram construídas e a atividade econômica teve uma retração, principalmente a atividade industrial. Então, esse cenário se aliviou um pouco e a gente vai entrar na matriz agora para verificar como essa matriz tem se comportado. Se a gente olhar as energias renováveis no Brasil e no mundo, começando de baixo nesse gráfico, os países da OCDE utilizam somente 11,5% de sua energia vinda de fontes renováveis. A média mundial é 14,1%. O Brasil usava 48% de energia no geral, não só energia elétrica, como de fontes renováveis, e em 2021 esse número caiu para 44,7%, basicamente por conta da geração elétrica a partir de combustíveis fósseis. Se a gente olhar aqui como que foi essa geração em 2021, a maior parte das renováveis, dos 44,7%, veio da cana, seja no etanol, que é misturado à gasolina, ou usado puro nos veículos flex, seja na geração de energia elétrica nas cogerações das usinas de cana. Em seguida veio a energia hidráulica, depois a lenha, o carvão vegetal e outras fontes renováveis. A lenha, em 2021, ela aumentou a sua utilização para fins de cocção, em função de redução do poder aquisitivo da população. Do lado das não renováveis, petróleo e gás são os principais protagonistas. Uma aposta que o país fez na década de 2000 a 2010, no pré-sal, que infelizmente veio em um momento errado. O Brasil descobriu uma grande reserva de combustível fóssil numa época que já não fazia mais sentido. Se a gente olhar a energia elétrica brasileira, somente antes era energia total, incluindo transporte, combustíveis, aquecimento, cocção, aqui é só energia elétrica. A gente vê que sim, a maior fonte ainda é hidráulica, mas ela caiu de 60,7% para 53%. Outras fontes cresceram por eólica, solar, mas o gás cresceu muito, o petróleo cresceu muito por conta, e o carvão cresceu por conta da escassez hídrica. Nós todos lembramos da bandeira vermelha que a gente pagou até pouco tempo atrás na conta de luz. Um fato curioso é que a biomassa, que é basicamente cânhamo, teve sua participação reduzida por conta, seja por falta de investimentos durante a pandemia, que as empresas de cana tiveram dificuldade, seja por conta também da escassez hídrica, da baixa produtividade dos canaviais. Então, nós tivemos uma queda de 8,5% na oferta de energia hidráulica e um aumento de consumo de 3,5%. Então, isso gerou um descompasso na nossa geração de energias renováveis. Nós temos uma particularidade no Brasil. O Brasil é o paraíso das energias renováveis. Nós temos fontes hidráulicas, temos muita energia solar, muita energia eólica, potencial de geração de energia solar, potencial de geração de energia eólica. Nós temos possibilidade de geração de biomassa pela terra e pelo sol que nós temos por atividade agrícola. E temos água e temos território. O Marrocos é um país que tem bastante potencial de energias renováveis, o Chile também, mas eles não têm água. Então, ou seja, o Brasil tem uma possibilidade de diversificação de geração de energias renováveis muito grandes e tem uma particularidade ímpar aqui, o volume enorme de reservatórios que nós temos. Eu voltarei a isso em seguida. Mas antes de a gente falar de energias renováveis, a gente tem que lembrar da eficiência energética. Eu pus uma figurinha de um balde, não adianta a gente escolher a água que vai colocar no balde se o balde está todo furado. A gente tem que primeiro tapar os furos para depois escolher que água vai ser guardada.
e é uma parte fundamental da transição energética. Sendo que investir em eficiência energética custa 3 vezes menos do que investir em novas capacidades e gera muito mais empregos do que construção de novas capacidades de geração. Falando alguns exemplos de oportunidades de eficiência energética, nós temos mais de 20 milhões de motores elétricos instalados no Brasil. Numa vida esperada de um motor que é de 20 anos, mais de 95% do custo é energia consumida. O valor do motor é baixo perto do valor da despesa que o motor causa no gasto de energia. E o custo de troca de um motor por um modelo de alta eficiência, ele causa uma economia que permitiria comprar 8 outros motores, ou seja, é possível fazer um efeito cascata aí de modernização do parque industrial em uma velocidade muito grande. Infelizmente, a maior parte do parque brasileiro tem mais de 20 anos, são motores de baixa eficiência, projetos antigos. Ela está mal dimensionada porque era uma prática de engenharia sempre colocar-se uma folga, e os motores trabalham, minha experiência industrial, com mais de 30 anos em indústria, dificilmente a gente vê um motor trabalhando numa faixa ideal de carga entre 80% e 90%. Os motores trabalham entre 50% e 70% no máximo da potência, e com isso ele perde eficiência. Mais do que isso, existe uma cultura de rebobinamento de motores no Brasil, que se por um lado parece fazer sentido, o motor perde muita eficiência porque eles não são rebobinados de maneira técnica, de maneira correta, em instalações como as do fabricante. Então, essa prática acaba gerando um desperdício enorme de eletricidade. Um estudo que a minha empresa fez, em parceria com outras empresas, para o governo da Alemanha, mostra que nós temos, dependendo do setor econômico, até 40% de potencial de economia de energia geral térmica e elétrica, mas em média 10%, 8%, 9%, 10% é um valor muito fácil de ser atingido. E esses dados não são chutados, esses dados são baseados, assim, são conservadores, na verdade, porque eles são baseados em levantamentos da Confederação Nacional da Indústria, do Ministério das Minas e Energia, alguns dados do IBGE. Então, a gente só colheu dados sobre uma fotografia do mercado, do parque brasileiro, e falou, bom, com essa foto a gente tem, no mínimo, esse potencial aqui. Mas o Departamento de Energia dos Estados Unidos diz que com ações de eficiência energética, um sistema de gestão de energia, as empresas devem conseguir pelo menos 10% de economia de energia. E a gente tem exemplos, por exemplo, a GM, Fiat, que conseguiram economias da ordem de 25%, 30% com a implantação do sistema de gestão energética do tipo ISO 50000. Falando das energias renováveis, a gente teve essa semana, de 22 de segunda-feira, um patamar atingido de 18 mil megawatts de geração de energia solar no Brasil. Lembrando que esse é um marco incrível, porque em 2012 essa geração era de 7 megawatts. Então ela passou de 7 para 18 mil em 10 anos. Desculpa, em 20 anos. Sendo que o final do ano passado, essa geração era 14 mil. Então, num ano passou-se de 14, menos de um ano, de 14 para 18 mil megawatts. E por que isso? Porque o custo do quilowatt de um painel solar caiu 360 vezes nos últimos 20 anos. A tecnologia foi evoluindo, os painéis estão ficando mais eficientes, maiores, mais baratos, e a cada ano isso vai incentivando mais e gera um ciclo de novos investimentos muito importante. Isso parece interessante, mas se a gente comparar com o Chile ele vem crescendo, ele cresceu de 11 megawatts para uma capacidade, tem um potencial que tem crescido. Isso aqui é a nova capacidade, são os projetos que estão em andamento ou aprovados no mercado chileno. Então, eles têm, atualmente, 27 gigawatts de projetos em construção, contra os 18 que o Brasil tem instalados. Então, outros países estão avançando muito mais nesse mercado do que o mercado brasileiro. A gente tem potencial de crescer muito mais. Um grande desafio das energias renováveis é a questão da intermitência. Existe uma complementaridade entre solar e eólica, mas sem estocagem é difícil atender a variabilidade do consumo. O que se usa para isso normalmente são baterias, e na maior parte do mundo tem se usado baterias de lítio. O Brasil tem uma diferença, que é a questão de uma gigantesca bateria instalada, que é a soma de todos os reservatórios num sistema elétrico interligado.
O que significa isso? Que no instante que uma usina solar está produzindo energia a partir do sol, a água do rio está sendo estocada na represa e ela pode ser usada durante a noite. Então, o potencial que nós temos de crescimento das fontes renováveis, sejam eólicas, sejam solares, as outras também, mas a gente já tem uma complementaridade entre o bagaço de cana e a hidráulica, porque a safra da cana, aqui no Sudeste, ela vai de março até outubro, que é justamente o período sem chuvas. Então, se poupa água nos reservatórios. E a vantagem do sistema é ser totalmente interligado. Então, em qualquer lugar do país que se injete energia, isso pode ser guardado na forma de água em alguma represa, em algum lugar do Brasil. Existem inúmeras outras formas de estocar energia. Baterias de diversos tipos, hidrogênio, amônia como combustível, reservatório de água, volantes de inércia, sistemas térmicos, ar comprimido. Bom, existe uma infinidade de sistemas, mas a nossa bateria hidráulica é única no mundo. E esse slide aqui eu havia colocado, e ontem à noite eu assisti uma palestra do Al Gore, ex-vice-presidente dos Estados Unidos, e ele falou exatamente isso, que o Brasil é o país que tem maiores condições de produzir e exportar energias renováveis. E como que a gente exporta energia? Exporta na forma de hidrogênio verde, amônia verde, metanol verde, óleos vegetais hidrogenados, que é um óleo feito a partir de óleos vegetais, obviamente, hidrogênio, mas que ele tem uma composição química idêntica à do diesel. Ele pode ser usado até de forma pura nos motores, ou pelo menos em alta mistura, na ordem de 50% a 70%, ao contrário do biodiesel, que ele é usado hoje em baixa porcentagem. O SAF, que é o combustível de aviação sustentável, também pode ser produzido no Brasil e abastecer frotas aéreas no mundo inteiro. Além disso, a descarbonização da economia vai trazer uma indústria de baixo carbono que pode nos trazer uma vantagem competitiva nas exportações, caso a gente resolva realmente investir em energia sustentável. Um exemplo disso, uma metodologia que se faz de impacto ambiental é a análise de ciclo de vida, e tem alguns bancos de dados de impacto, bom, não vou entrar no detalhe da metodologia, mas quando se vai usar alguma coisa de alumínio, por exemplo, em geral as metodologias verificam se o alumínio é oriundo do Canadá ou do Brasil, e nesse caso o impacto é menor, por conta da grande quantidade de eletricidade utilizada na produção, e então, ou seja, gera uma vantagem competitiva o fato de ter energia limpa. Falando em tecnologias emergentes, e já encaminhando aqui para o finzinho da nossa apresentação, o hidrogênio verde é uma das promessas mais interessantes, que o que é o hidrogênio verde? É aquele produzido a partir da eletrólise da água, então ele gera como resíduo oxigênio, que é liberado na atmosfera, e a matéria-prima é água em si, e energia elétrica produzida de fontes sustentáveis, eólica, solar. Como aplicação, ele pode ser usado para estocagem de eletricidade, que ele pode ser reconvertido em eletricidade numa célula de combustível, pode ser utilizado como combustível, pode ser utilizado para matéria-prima industrial, matéria-prima para outros combustíveis líquidos sustentáveis, como eu falei, HVO, SAF, ou pode ser utilizado diretamente em veículos. No exemplo aqui na foto, a gente tem o Toyota Mirai, que é um veículo que ele tem um mercado, é o líder de mercado de combustíveis a hidrogênio. Ele compete com o Hyundai Nexo. A BMW prometeu lançar um modelo até o final deste ano de 2022. O Toyota Mirai, ele conseguiu rodar, tem o recorde, num teste feito no final do ano passado, ele chegou a 1.300 quilômetros com um tanque de hidrogênio, que é um tanque que se abastece como um carro comum a gasolina. A pessoa para no posto, enche o tanque em poucos minutos e sai rodando. É um carro elétrico, só que a eletricidade é produzida a partir do hidrogênio. Energia eólica, nós temos potencial grande no Brasil e temos potencial para outras tecnologias emergentes. As usinas eólicas que a gente está acostumado, que são aquelas de eixo horizontal, que parecem um catavento, elas têm uma limitação, quando passam de 5 megawatts por turbina, já começa a ficar difícil a operação, a manutenção. Vou dar como exemplo, tem uma turbina da GE sendo fabricada de 13 megawatts, 13,5 megawatts. Essa turbina vai ter a nacelle, ou seja, aquela parte central da turbina, onde ficam os geradores, o gerador e o multiplicador,
a 135 metros de altura. E a ponta das pás já vai estar girando em velocidade supersônica. Então, isso gera ruído, vibração, dificuldade de manutenção. Imagina um lubrificador ou um inspetor de preditiva subindo uma escada marinheiro 135 metros. É impossível. Então, isso acaba ensejando o uso maior de automação para esse tipo de atividade. As de eixo vertical, ao contrário, tem todo o seu maquinário no nível do solo. Essa foto de esquerda é a eólica, que foi a maior já construída. Ela foi feita em 93. Na época, ela tinha, ou seja, 30 anos atrás, a tecnologia não era tão avançada como hoje. É uma usina uma turbina de 110 metros de altura, com 4 megawatts. Essa foto eu tirei lá, eu fui ver com os próprios olhos. À direita é uma foto genérica. A turbina de eixo vertical ela pode ser feita com as pás alinhadas, ou então ela pode ser girada, mas é o mesmo princípio, na verdade. É como se cada seção dessa fosse uma seção de uma turbina desse tipo aqui. Na questão de armazenamento, o que a gente fala-se muito do lítio, que é o material que a gente utiliza hoje nas baterias. O lítio tem uma restrição, porque não existem reservas de lítio suficientes no mundo para eletrificação de tudo que se precisa, seja sistemas elétricos, sejam veículos elétricos. Existe lítio em abundância no planeta, mas ele está a maior parte dele está nos oceanos em concentrações de partes por bilhão. As minas estão em poucos países. Então, isso gera, além da questão da escassez, do custo elevado, outros problemas sociais de poluição na extração. Porém, os elementos vizinhos dele na tabela periódica, da mesma família, também permitem armazenamento de eletricidade. Então, o hidrogênio, eu já falei, que depois ele pode voltar a ser eletricidade em células de combustível, e baterias de sódio, que são semelhantes às baterias de lítio, só que a vantagem do hidrogênio e do sódio que são materiais extremamente abundantes, ao contrário do lítio, que ele é mais raro. A desvantagem que a bateria de sódio tem é que ela tem que trabalhar em temperatura elevada, mas são baterias que estão em desenvolvimento, além de outras tecnologias como baterias de fluxo, que são grandes instalações industriais. E a desvantagem que todos esses sistemas de armazenamento têm é questão de segurança. As baterias de lítio tiveram alguns problemas há algum tempo atrás, até teve um avião da Boeing que precisou ser paralisado porque as baterias pegavam fogo. Hoje a tecnologia está bem mais segura, tanto no lítio quanto no hidrogênio. A do sódio ainda está em desenvolvimento e, como ela trabalha em temperatura mais alta, ela tem um risco um pouco maior. Mas a gente acredita que seja uma tecnologia que no futuro possa vir a ser amplamente difundida. A vantagem da estocagem é aquilo: a gente pode, quando a fonte renovável não está produzindo, a bateria passa a suprir o consumo de energia. Só para finalizar aqui, antes de falar disso, eu só queria fazer uma observação. Quando a gente fala de eletrificação intensa, que é uma das estratégias para a transição energética, a gente esbarra numa questão que é a limitação do grid de energia elétrica. A gente pensa, por exemplo, uma estação da Tesla, que tem lá diversos pontos de recarga rápida, ela pode chegar a consumir 1 megawatt de energia com 4 pontos de recarga. Então, é um consumo muito grande e isso vai exigir também um investimento grande em distribuição de energia. Finalmente, quando a gente fala de energia sustentável, a gente tem que lembrar que isso está tudo alinhado com os ODS, e não só com o ODS 7, que é o de garantir acesso à energia confiável, mas todos os outros. O 5, que é a igualdade de gênero, o 8, que é a promoção do crescimento inclusivo e sustentável, o 9, de infraestruturas resilientes, o 11, das cidades e comunidades inclusivas e seguras, o 12, que é padrões de consumo e produção sustentáveis, o 13, que é o combate às mudanças climáticas. Concluindo, as energias renováveis são a forma mais barata de geração que existe hoje, ou seja, hoje é muito mais barato investir em energia solar do que qualquer outra forma de energia, e a eficiência energética é a forma mais barata de produzir isso, é 1/3 do valor de uma energia solar. O Brasil tem sol, tem água, tem vento, tem território, tem um sistema natural de estocagem, tem uma posição geográfica privilegiada e pode ser protagonista nesse setor. Eu deixo aqui o meu contato, caso vocês queiram, tem um QR Code para o meu LinkedIn, lá tem os contatos também de telefone, e-mail, se vocês quiserem. Então, quem quiser depois conversar isso
pós-palestra, eu estou disponível a qualquer hora. É um assunto que eu sou apaixonado, então vocês fiquem à vontade aí. Quem quiser dar um print, fique à vontade. E era isso. Alguém tiver. Já sentimos a sua paixão aí no tema, Renato. Muito obrigada. Deixa eu ver se você consegue. Está compartilhando a tela ou não? Não, agora não estou. Eu vou compartilhar agora. A sua estava perfeita. Eu vou pedir para o público aqui, quem tiver perguntas, por favor, o Renato vai estar aqui na conferência com a gente, então pode mandar no chat e até o momento que ele estiver disponível, ele vai responder as perguntas. Muito obrigada, Renato. Você foi perfeito aí na aula. Obrigado a você pela oportunidade e muito sucesso na conferência. Muito obrigada, Renato.